Segunda Reis, capítulo 11. Quando Atalha, mãe de Acasias, viu que seu filho tinha morrido, exterminou toda a linhagem real. Mas Joseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tirou Jeoás, filho de Acasias, dentre os filhos do rei que iam ser mortos, e o escondeu num quarto junto com a sua ama. Eles conseguiram mantê-lo escondido de Atalha, de modo que ele não foi morto. Ele ficou escondido com ela na casa de Jeová por 6 anos, enquanto Atalha reinava sobre o país. No 7º ano, Jeoiada mandou chamar os chefes de 100 da escolta cariana e dos guardas do palácio, para que viessem a ele na casa de Jeová. Ele fez um pacto com eles e os fez jurar na casa de Jeová. Depois lhes mostrou o filho do rei. Ele lhes ordenou: façam o seguinte: 1/3 de vocês estará a serviço no sábado e manterá estrita vigilância sobre a casa do rei. Outro terço ficará no portão do alicerce e outro terço ficará no portão atrás dos guardas do palácio. Vocês se revezarão em vigiar a casa. As 2 divisões que estariam de folga no sábado manterão rigorosa vigilância sobre a casa de Jeová para proteger o rei. Vocês devem ficar em volta do rei, cada um com as suas armas na mão. Quem atravessar as suas fileiras será morto. Fiquem com o rei aonde quer que ele for. Os chefes dos 100 fizeram exatamente o que Jeoiada, o sacerdote, tinha ordenado. Portanto, cada um reuniu seus homens que estavam a serviço no sábado e os que estavam de folga no sábado e foram a Jeoiada, o sacerdote. O sacerdote deu então aos chefes de 100 as lanças e os escudos redondos que tinham pertencido ao rei Davi e que estavam na casa de Jeová. E os guardas do palácio se posicionaram, cada um com as suas armas na mão, desde o lado direito da casa até o lado esquerdo da casa, junto ao altar, e junto à casa, em volta do rei. Então Jeoiada trouxe para fora o filho do rei e pôs sobre ele a coroa e o testemunho. E eles o fizeram rei e o ungiram. E começaram a bater palmas e dizer: viva o rei! Quando Atalha ouviu o barulho do povo correndo, foi imediatamente até o povo na casa de Jeová. Então ela viu o rei em pé junto à coluna, segundo o costume. Os chefes de 100 e os que tocavam as trombetas estavam com o rei, e todo o povo se alegrava e tocava trombetas. Em vista disso, Atalha rasgou a sua roupa e gritou: conspiração! Conspiração! Mas Jeoiada, o sacerdote, ordenou aos chefes dos 100, os encarregados do exército: tirem-na do meio das fileiras e matem a espada quem for atrás dela. Pois o sacerdote tinha dito: não a matem dentro da casa de Jeová. Eles a pegaram e a levaram até o lugar onde os cavalos entram na casa do rei, e ali ela foi morta. Então Jeoiada fez um pacto entre Jeová, o rei e o povo, segundo o qual continuaram a ser o povo de Jeová. E também fez um pacto entre o rei e o povo. Depois disso, todo o povo foi à casa de Baal e demoliu seus altares, despedaçou as imagens e executou Matã, o sacerdote de Baal, diante dos altares. Então, o sacerdote designou superintendente sobre a casa de Jeová. Além disso, reuniu os chefes de 100, a escolta cariana, os guardas do palácio e todo o povo, para acompanhar o rei para baixo, da casa de Jeová para a casa do rei, pelo caminho do portão da guarda do palácio. Então ele se sentou no trono dos reis. Assim, todo o povo se alegrou e a cidade ficou em paz, visto que Atalha tinha sido morta à espada junto à casa do rei. Jeoás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei.